Muito bem, então agora vamos continuar, vamos analisar verbos. Bom, o que eu tenho de saber, professor, em relação a verbos? Página 27 do material aí, página 27 do material. Coloco aqui o conteúdo, ponto número 7, verbos. Verbos. Qual é o conceito que temos a respeito de verbos? Verbos, observa só. Indicam ação ou processo. Então, os verbos indicam ação ou processo. Em relação aos verbos, nós temos os modos e tempos verbais. Então, na língua portuguesa, existem os modos e tempos verbais. Observa só. A gente estuda verbos em dois momentos. Momento 1 é entre as classes de palavras, classes gramaticais. Momento 2 é a parte. São aulas somente de verbos. Porque agora, tudo bem, eu vou dar aqui um panorama de verbos, mas depois a gente tem de estudar o que é o presente do indicativo, o que é o pretérito perfeito do indicativo, o que é o pretérito mais que perfeito. Tudo isso nós veremos também, tá? Então não é somente agora em classes que nós veremos verbos. Então, existem os modos. No português, há 3 modos. Há o modo indicativo do verbo, ao modo subjuntivo do verbo e ao modo imperativo do verbo. Teoricamente, os modos vão indicar a intenção do falante quando usa determinado tempo verbal. Como assim? O modo indicativo eu usarei sempre que eu quiser dar uma certeza. O modo indicativo é responsável pela certeza. O modo subjuntivo, sempre que eu expressar uma possibilidade. O modo subjuntivo é responsável pela possibilidade. E o modo imperativo, quando eu quiser expressar uma ordem. Claro, a gente fala ordem, mas daqui a pouco é um pedido, né? Fala, cala a boca, uma ordem. Apague a luz, é um pedido. Às vezes, até conselho, não vá lá, é perigoso. Então, a gente resume ordem, mas há, logicamente, outras coisas que ele também indica. Bom, indicativo, nós temos o presente do indicativo, nós temos o pretérito perfeito do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo, nós temos o futuro do presente do indicativo, nós temos também o futuro do pretérito do indicativo. A questão é a seguinte, logicamente, já vou repetir, nós vamos estudar depois o que o presente indica, tá? Mas, por exemplo, todos os dias eu estudo português. Esse é o presente que está indicando uma ação contínua, uma ação que se repete. Aí eu tenho o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Diferença básica, o perfeito é uma ação passada, acabada. Ontem jantei com o Luiz, foi ontem e acabou. O imperfeito é uma ação passada que é repetida. Eu sempre jantava com o Luiz. Então é diferente se eu disser eu comprei no bar da esquina, ação passada ocorrida uma vez. Eu comprava no bar da esquina, ação passada ocorrida mais de uma vez. Então, quando estudarmos verbos, modos e tempos verbais um a um, isso nós vamos rever, tá certo?
O mais que perfeito, o nome é interessante, né? É aquela ação passada que é anterior a outra ação passada. Existe isso na língua portuguesa, raramente existe. Aquela forma durar, cantara, fizera, estudara, tá certo? O futuro do presente, ele dá uma certeza. Por exemplo, haverá aula no próximo domingo. Estou dando uma certeza. Haverá aula e ponto final. Então, esse é o futuro do presente do indicativo. O futuro do pretérito eu vou debater daqui a pouco. Depois, o subjuntivo tem 3 tempos. O subjuntivo possui o presente do subjuntivo. Depois temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. E nós temos também o futuro do subjuntivo. Presente, passado e futuro, tudo no subjuntivo. Tudo possibilidade, talvez ele venha, possibilidade. Se estudasse, possibilidade. Se ele tiver tempo, possibilidade. Imperativo são 2 tempos. Existe o imperativo afirmativo e existe o imperativo negativo. Muito bem. Até 1958, tínhamos também o condicional. Tá? O condicional. E aí eu tinha o futuro condicional. Por exemplo, se estudasse, vírgula, passaria. Se estudasse, passaria. Esse passaria, ele era chamado de futuro condicional. Acontece que em 1958, com a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, eles resolveram acabar com o condicional. Acabaram com o nome, mas não havia como acabar com a forma, no caso passaria. Bom, o que aconteceu aqui? Pergunta. Pode responder em voz alta na frente do computador. Pela ideia que o passaria nos transmite, se estudasse, passaria. A ideia. Pela ideia transmitida. Se nós estivéssemos lá em 1958 fazendo tal reforma, colocaríamos o passaria dentro do indicativo, ou dentro do subjuntivo, ou dentro do imperativo. Qual é a ideia que o passaria transmite? É de certeza, possibilidade ou é de ordem? Isso, possibilidade, perfeito. Porém, não colocaram o passaria dentro do subjuntivo. Colocaram, observa só, dentro do indicativo e mudou de nome. Passou a ser chamado de futuro do pretérito do indicativo. O que significa? Significa o seguinte, há um tempo dentro do indicativo que nem sempre indica certeza. Quem? Futuro do pretérito. Por quê? Porque veio de uma reforma mal feita. Tá certo? Beleza? Excelente. Agora, continua comigo ali. Vamos relembrar o que é, afinal de contas, pessoa e número. Pessoa e número. Olha só. Em verbos, nós temos o singular e nós temos o plural. Em relação a número, singular e plural. Em relação a pessoa, temos a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Como é que nós traduzimos isso? Da seguinte forma. A primeira pessoa do singular é a pessoa eu. A segunda pessoa do singular é a pessoa tu. A terceira pessoa do singular é a pessoa ele ou a pessoa ela. Então, às vezes, vem na prova, passe a frase para a segunda pessoa do singular, pessoa tu. Depois, a primeira pessoa do plural, pessoa nós. A segunda pessoa do plural, o vós. E a terceira pessoa do plural, pessoa eles. Está aqui, ó. Então, as pessoas
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Singular, eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. Perfeito. Agora, vira a página ali, vamos continuar, tá bom? Página 28 aí, formas nominais. Deixa eu colocar aqui, ó. Claro, nós estamos vendo toda a base de verbos para depois o que é mais aprofundado. Formas nominais. Formas nominais. O que nós temos aqui de formas nominais? Nós temos o infinitivo, nós temos o gerúndio e nós temos o particípio. O infinitivo termina em ar, termina em termina em ir. Então, infinitivo, por exemplo, cantar, vender e partir. Cantar, amar, estudar, beber, vender, dizer, partir, mentir, fingir. Infinitivo. Gerúndio termina em NDO. Cantando, vendendo, dizendo. Particípio, quando for regular, termina em ado e termina em ido. Comprar, comprado, vender, vendido, levar, levado, beber, bebido, fazer, sem emoções. Depois nós vamos estudar, ainda dentro de classes, na página seguinte, ou melhor, na página 30, né, nós temos lá os particípios regulares, particípios irregulares, isso aí tudo nós teremos de ver. Bom, então, formas nominais estão aqui. Há muitos momentos que eu vou citar formas nominais. Por exemplo, o verbo principal se apresenta numa forma nominal. O que significa? Que estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vozes verbais, que nós veremos agora. A característica da voz passiva é ser mais o particípio. Ado, ido e mais alguns irregulares. As orações reduzidas, as orações subordinadas adverbiais poderão ser reduzidas de formas nominais. Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais poderão ser reduzidas de formas nominais, ou seja, reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Então é fundamental. Usaremos em vários momentos, é fundamental. Bom, agora, nós temos também no português as vozes verbais. Vozes verbais. Claro, muito importante, vozes verbais é uma aula à parte. É uma aula à parte, passar da voz ativa para a voz passiva, da voz passiva para a ativa. À parte, aqui é só para mostrar que ela existe, nada mais. Vozes verbais. A voz ativa. A voz passiva. E a voz reflexiva. Reflexiva. Bom, como é que funciona aqui? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A reflexiva até vou fazer uma divisão. A reflexiva tradicional e a reflexiva recíproca. Muito bem. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Teoricamente, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. O aluno comprou o livro. Então, nota, o aluno comprou o livro. O sujeito é o aluno. Aqui está o sujeito. O livro, objeto direto. Então, o sujeito que é o aluno está praticando a ação verbal de comprar o livro, por isso que o nome é voz ativa. Depois, voz passiva. O livro foi comprado pelo aluno. Observa só, o livro é o sujeito, pelo aluno é outra coisa, vamos estudar, é o agente da passiva. Agente da passiva. Beleza, agora olha só,
O livro foi comprado pelo aluno. O livro está praticando ou sofrendo ação verbal de ser comprado? Sofrendo. Então, o nome disso é voz passiva. Claro que no estudo de fato das vozes verbais, há a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Bom, olha só. Esse negócio que fala, o sujeito pratica e sofre, funciona quando a frase é fácil. Qualquer frase um pouco mais elaborada já não funciona. Então, faz um acordo comigo. Qual é a característica de fato da voz passiva? A característica de fato da voz passiva é o verbo ser mais, olha aqui, ó, o particípio. Particípio. Então, se eu tiver o verbo ser mais o particípio, eu tenho a voz passiva. Caso contrário, eu não tenho a voz passiva. Então, olha aqui, olha essa frase aqui, ó, olha essa frase. Luiz levou um tapa. Luiz levou um tapa. Qual é o sujeito? O sujeito é o Luiz. Agora eu quero saber qual é a voz. Vamos pelo pratique e sofre. Luiz levou um tapa. O Luiz está praticando ou sofrendo a ação verbal de levar um tapa? Sofrendo. Se sofre, teoricamente a voz é o quê? Passiva. Então esquece. Por quê? A pergunta é a seguinte. Em Luiz levou um tapa, existe verbo ser mais particípio? Existe verbo ser mais particípio? Não. Então, isso aqui não é voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Ah, é? É. Isso aí. Tudo bem? Certo? Beleza? Então, cuidado. Voz passiva, essa aqui é uma passiva analítica, que a gente vai, como eu disse antes, estudar mais além. É particípio, é ser mais particípio. Voz reflexiva tradicional. A tradicional é quando o se significa a si mesmo, a si próprio. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, João feriu-se. João feriu-se, João feriu a si mesmo. Essa é a voz reflexiva tradicional. A voz reflexiva reciproca é quando o se significa um ao outro. Ó, um ao outro ou uns aos outros, tanto faz. Por exemplo, se eu disser assim, ó, João e Pedro não se ofenderam. Então, o que significa? Que João e Pedro não ofenderam um ao outro. Esse se, a diferença é a seguinte, ó. O se de cima é um pronome reflexivo. O se de baixo é um pronome reflexivo recíproco, que às vezes na prova vem só com um pronome recíproco, tá certo? Então, cuidado aí. Muito bem. Então, cuidado. Existe a voz reflexiva tradicional e a voz reflexiva recíproca. Muito bem. Agora, nós temos o seguinte, ó, verbos auxiliares. Coloca para mim assim, ó. Coloca para mim assim, ó. Verbos auxiliares mais verbo principal. Quando eu tiver verbos auxiliares mais o verbo principal, eu tenho uma locução verbal. Locução verbal. Então, o que é uma locução verbal? Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal, isso aqui é importante salientar, a gramática diz assim, ó, verbo principal, ele se apresenta em uma forma nominal. Então, o verbo principal se apresenta em uma forma nominal. Vem aqui, vem aqui.
Formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Às vezes, esta informação não basta, então vou dar mais uma. O verbo principal é sempre o último. É sempre o último, tá? O verbo principal é sempre o último. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, letra A, os alunos devem apresentar os trabalhos. Então, o que nós temos aqui, ó, em os alunos devem apresentar os trabalhos? O devem é o verbo auxiliar e apresentar é o verbo principal. Está no infinitivo, verbo principal. O verbo auxiliar mais o verbo principal aqui forma uma locução verbal. Locução verbal. Tá? Mais uma aqui, ó. Os alunos poderiam ter apresentado os trabalhos. Então, olha só o que eu tenho aqui. Agora eu tenho poderiam, verbo auxiliar, ter, verbo auxiliar, apresentado, verbo principal. A diferença é que esse verbo principal apresentado está no particípio e antes apresentar no infinitivo. Então aqui, deixa eu arrumar aqui, ó, coloquei dois, desculpa, letra B. Então aqui, ó, poderiam ter apresentado, isso aí é uma locução verbal. Existe uma pergunta que a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Getúlio Vargas fazem, que parece muito banal e não é não, tá? Entre as alternativas abaixo, qual que não apresenta locução verbal? Qual que não apresenta? A Fundação Getúlio Vargas pergunta assim mesmo. A Fundação Carlos Chagas vai na concordância, né? Daí é uma questão de concordância envolvendo isso aqui. Então, eu vou dar uma dica aqui, ó. Nunca formam locuções. Nunca formam locuções. Verbos causativos. Os verbos causativos não formam locução. Por exemplo, olha aqui, ó, o verbo mandar não vai formar uma locução. O verbo fazer não vai formar uma locução. Então, o verbo que indica uma causa, né, causativos, por exemplo, mandar, fazer, eles não formam locução. E também não formam locução os verbos sensitivos, tá? De sentir mesmo, né? Por exemplo, não forma locução o verbo ver, o verbo ouvir, o verbo sentir. Não formam locuções. Por quê? Parece uma locução, mas não é uma locução porque, na verdade, é o verbo com uma oração reduzida. Por exemplo, olha só, o professor mandou sair os alunos. O professor mandou sair os alunos. Parece uma locução. Verbo auxiliar é verbo principal, mas não é. Não é. É o verbo mandar. Isso aqui, ó, sair, mandou sair os alunos. Até a concordância adequada seria: o professor mandou
saírem os alunos. Por quê? Porque isso é uma oração reduzida. A forma desenvolvida seria: o professor mandou que os alunos saíssem. Então, não é uma locução verbal, são duas orações. O professor mandou, a outra é os alunos saírem. Não é uma locução verbal. Ó, por exemplo, mais uma aqui, ó. Luiz viu chegar o ônibus. Luiz viu chegar o ônibus. Cuidado, não é uma locução, não é. O verbo que nós temos aqui é o verbo, olha aqui, ó, o verbo ver. Verbo ver. Então, Luiz viu chegar o ônibus. No fundo, seria o seguinte, ó, Luiz viu, reescrevendo a frase, né, que o ônibus, Luiz viu que o ônibus chegou. Tá? Então, como se fosse, Luiz viu o ônibus chegar. Não é locução. Então, não há verbo principal, não há verbo auxiliar, são dois verbos independentes aqui. Então, cuidado com esses verbos. Os verbos causativos e os verbos sensitivos não formam locuções. Não formam locuções, tá? Valeu? Sim? Muito bem. Agora, continua. Nós temos agora a conjugação. Deixa eu colocar aqui, vamos apagar um pouquinho, que nós temos verbos de primeira conjugação no português, verbos de segunda conjugação e verbos de terceira conjugação. Não existe uma quarta conjugação, como algumas pessoas pensam que há. Não há uma quarta conjugação. Já vou debater aqui por que alguns pensam que há uma quarta conjugação e não há esta quarta conjugação. Seguinte. Agora o passado do caber. Ontem eu coube. Mudou também no passado.